No Dia Mundial da Alimentação, o Brasil amarga alguns dissabores. Apesar de ter uma reconhecida vocação agrícola, o país não produz os alimentos como deveria. E a prova é que registramos, nos últimos anos, 2 quebras de safra. Hoje, em vez de exportar, o Brasil precisa importar alimentos básicos. Isso sem falar na tributação excessiva dos produtos agrícolas, que sufoca há muito tempo o produtor rural brasileiro. O professor Roberto Hermínio Moretti, que é presidente da Associação Brasileira da Ciência e Tecnologia de Alimentos, está aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Bom, o Brasil tem vocação agrícola, evidente, um tamanho que tem, tanta terra ainda sem cultivar. O senhor acredita que esse esforço que o governo está fazendo para dar dinheiro para o agricultor vai melhorar um pouquinho a situação? Bom dia. O Brasil tem uma área agriculturável muito grande em relação aos outros países produtores agrícolas do mundo. Além disso, o Brasil ainda tem o ano todo um clima propício à produção agrícola e uma boa distribuição de chuvas, o que praticamente dobra a potencialidade do Brasil para produzir alimentos. E qual é a razão desse fracasso? Eu acredito que a razão principal é uma grande taxação sobre os alimentos. Enquanto que na França, Itália, Alemanha, a taxação em alimentos vai a 4%, 7%, no Brasil, essa taxação chega a 25%, 30%. Isso aí faz até com que pequenas empresas partam para a informalidade, para fugir a essa taxação excessiva. Agora, professor, a agroindústria tem um papel muito importante, é ela a ponte com o mercado externo. O senhor acredita que o papel hoje que a agroindústria desempenha no Brasil é um papel a contento? Eu acredito que ainda há uma carência muito grande de agroindústria no Brasil, tanto em número como em capacidade de agroindústrias. Essa agroindústria aí é a fonte de progresso da agricultura. Por quê? O produtor agrícola só pode produzir em quantidade se ele tiver uma segurança no consumo da sua produção. E a agroindústria dá essa segurança para o agricultor. Então, peraí, eu estou entendendo o seguinte, o senhor acha muito mais importante incentivar a agroindústria do que dar dinheiro para a produção agrícola, é isso? Não, são necessárias as duas coisas. É necessário incentivar a agroindústria, é necessário dar apoio financeiro ao agricultor em tempo certo e adequado. Um financiamento agora, no momento do plantio, já é um pouco atrasado, porque o agricultor precisa adquirir insumos para a agricultura, máquinas, implementos, sementes. E isso aí deve começar em julho e não em outubro. Então, eu acredito que o financiamento da agricultura tem que ser feito mais antecipadamente e a agroindústria tem que ser incentivada com uma redução da taxa tributária sobre ela. E isso estimularia, de uma certa forma, a ação dela lá fora? Uma ação, quem sabe, até mais agressiva no mercado externo, porque a competição não é fácil. Eu acredito que sim. O Brasil tem grandes concorrentes no exterior, tanto na área de sucos cítricos, como na área de frutas, na área de carnes. E é necessário um aumento muito grande da capacidade da agroindústria no exterior para que possa haver uma concorrência maior e mais eficaz do... Professor, eu queria saber o que é que o senhor pensa das cooperativas? Realmente as cooperativas deveriam mudar a tática de ação delas? Bem, as cooperativas no Brasil, elas sobrevivem graças ao subsídio que recebem do governo. Eu acredito que as cooperativas, para funcionarem de uma maneira eficiente no Brasil, deveria haver uma maior profissionalização de todos os componentes da cooperativa na direção. Como o subsídio é muito grande para a cooperativa, essa cooperativa fica mais ou menos trabalhando com deficiências. Enquanto que se houvesse uma profissionalização na cooperativa, haveria um maior rendimento da cooperativa. Bom, quando a gente, cada vez vai passando o tempo, as pessoas procuram mais os alimentos naturais, os alimentos que estão sem qualquer tipo de industrialização, do que aqueles industrializados. O senhor está defendendo exatamente a agroindústria, quer dizer, a industrialização dos alimentos. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia fez esse livrinho aqui que fala dos aditivos. Será que quanto mais industrializados os alimentos, pior para o homem? Não, exatamente ao contrário.
A industrialização do alimentos possibilita a oferta do alimento durante o ano todo e com uma durabilidade e segurança grande para o consumidor, enquanto ele está ofertado para a venda. Mas quando a gente sente que quando a gente compra um alimento industrializado, aquilo vem com aditivo, com uma série de produtos lá dentro que pode até afetar a saúde da pessoa, né? Bem, os aditivos, para serem liberados para uso em alimentos, eles são estudados por comissões especialistas. Existe o GECFA, do Códex Alimentários, que estuda profundamente cada aditivo antes de liberá-lo. E assim mesmo em quantidades 100 vezes menores do que aquelas que poderiam fazer qualquer ação sobre a saúde de um consumidor. Então, os aditivos, eles têm finalidades muito importantes nos alimentos. Eles tornam o alimento mais atrativo. Eles prolongam a vida do alimento, propiciando então um uso por um tempo mais prolongado. Eles diminuem o custo do alimento e traz uma distribuição em todo o país mais eficiente. Tá bom, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no Bom Dia Brasil, Sr. Moretti. Eu que agradeço.